É a cosmovisão que você está inserido que vai definir o que você entende como uma boa vida, o que você entende o que deve significar a vida e o que é desempenhar a vida como uma vida plena e autêntica. Como todo bom livro de filosofia, a gente precisa começar pela etimologia para poder explicar um pouco melhor isso que eu tô falando. Cosmovisão vem de cosmo, né? Que significa universo, ordem, natureza. E visão vem de visão mesmo, então define a sua visão, ou conceito geral de uma visão sobre o que é o universo, sobre o que é a vida, como que a gente interpreta isso. E o próprio estudo da cosmovisão é analisar como diferentes sociedades interpretam e associam diferentes significados para a mesma realidade. Inclusive, é interessante pensar que cosmovisão é um conceito que está associado a inúmeras áreas de pesquisa, porque ela interfere em antropologia, simbolismo, psicologia, filosofia, sociologia, entre outras inúmeras áreas e sub-áreas que a gente pode relatar, como o estudo de culturas e interações pessoais, sociais e psicológicas entre grandes pessoas e grandes grupos ou pequenas pessoas? Pequenos grupos. Até para vocês entenderem melhor. Até a ecologia pode variar dependendo da cosmovisão que ela está contextualizada. Por exemplo, se eu estou falando de ecologia de um ponto de vista ocidental e antropocêntrico, então todos os elementos da natureza, isso vai desde paisagem até vegetais, a vida animal e etc. Todos esses elementos da natureza precisam ocupar um lugar de utilidade para daí a gente falar de uma defesa, de uma preservação, de uma conservação, a partir de uma qualidade que eles desempenham no nosso pequeno mundo industrial, vamos dizer assim. Em contrapartida, se eu falo de ecologia, a partir da visão do Ailton Krenak, por exemplo, que é um líder indígena, a gente está falando de uma ecologia biocêntrica. E biocêntrica é o quê? A vida da natureza vale por ela mesma. Eu não preciso ter uma utilidade, eu não preciso ter uma motivação para defendê-la. Ela vale simplesmente porque ela é valiosa. Além da própria ecologia, para a gente entender muito melhor e muito mais profundamente o papel da cosmovisão na sua perspectiva de mundo, a gente pode falar sobre o luto e o papel da morte no centro da vida e no desempenho dela. Como ferramenta pedagógica, eu vou fazer referência ao novo filme do Avatar, Fogo e Cinzas, porém sem spoiler, tá tranquilo, tá suave. No novo filme, como uma sequência direta do filme anterior, eles ainda estão lutando com o luto. Então a gente tem duas formas apresentadas de lidar com essa situação, com esse conflito de sentimentos, variando do tipo de cultura e de cosmovisão que os personagens estão inseridos. Por exemplo, o Sully, que é um homem ocidental, que é o homem humano de fato, que veio do planeta Terra, que tem toda essa característica dos pele rosada, como eles chamam, ele lida com o luto como? Fugindo, negando o papel do sentimento, negando a possibilidade de um sofrimento ali e até, de certa forma, tentando fugir de qualquer sensação que deixe ele fragilizado ou que ele se permita, dessa forma, se sentir fragilizado a partir do luto. E isso está profundamente enraizado a características reais do pensamento ocidental, em que a gente nega elementos da vida. Para lidar com a natureza, eu nego ela. Para lidar com a morte, eu nego ela também. A gente foge desses elementos. A gente tenta não pensar nisso ou ainda criar subterfúgios para justificar essa fuga. Então eu nego a morte falando que tem uma outra vida, tem como seguir com essa vida de uma outra forma. Eu nego a natureza extraindo tudo que eu puder dela, negando o relacionamento com a natureza, apesar de eu precisar me relacionar com ela diretamente. Mas enfim, em contraponto, a gente tem um personagem da Neytiri que lida, assim como né, os membros da sua espécie, os membros dessa comunidade nativa, lida com a morte de uma forma muito mais íntima, entendendo o processo do luto, entendendo que a morte faz parte da vida e compõe ela como um elemento fundamental. Então a gente tem ali um desempenho do personagem em viver o luto, realmente abraçar o sofrimento, se permitir ter esse sofrimento, né? Se colocar no lugar ali de pensar sobre, relembrar, abraçar as lembranças daqueles que eles perderam, e, inclusive, né, tendo ali um desempenho de uma reconciliação com os elementos da vida. Logicamente, apesar de você estar inserido em uma cosmovisão específica, nada impede você de estudar e se aprofundar em outras sociedades, em outras religiões, como uma forma de aprimorar a sua cosmovisão e até, de certa forma, desenvolver a sua perspectiva sobre o que é a vida, sobre o que é o universo e o que você gostaria de acreditar e desenvolver dentro da sua própria compreensão de mundo. Mano, você já tá ligado que eu vou pedir pra você comentar, compartilhar, curtir, falar com os amigos sobre filosofia, questionar aí se o filme é bom, questionar se os elementos da filosofia estão certos ou não também. E a gente se vê no próximo aí.